Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos aqui em mais uma upgrade, tempo de avivamento. Seja bem-vindo ao nosso culto. Estamos sempre às quartas-feiras transmitindo apenas online pelas nossas redes sociais. Eu quero convidar você a orar comigo, agradecer a Deus por esse tempo que podemos passar juntos. Para nós muitas vezes é tão simples, né, a gente agradecer a Deus porque a gente está assistindo uma palavra na internet, ou quando você está aqui presencialmente, mas para muitos lugares, isso não pode, e a gente nunca pode deixar cair na mesmice de realmente lembrar que a gente está num país aberto ao Evangelho, um país onde temos um governo que apoia os cristãos, onde a gente pode livremente poder pregar a palavra de Deus na sua casa. Você pode vir até aqui, a gente pode falar de Jesus. Isso é bênção, e muitas pessoas, infelizmente, em lugares não têm essa oportunidade, mas eu e você temos. Então vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por mais uma upgrade que podemos realizar, por mais um tempo que podemos passar junto com os nossos irmãos, que agora estão abrindo seus lares, para que a Tua palavra adentre em cada lar aqui. Em nome de Jesus, eu te louvo pelo país que vivemos, te louvo pela igreja que nós temos, pelos irmãos, por sermos livres para pregar e para falar da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, e nessa noite convidamos para estar com a gente. Esteja conosco aqui, abençoando este momento, visitando cada lar, que a Tua palavra que despedaça todo o jugo, que a Tua palavra que quebra todas as cadeias, possa fazer isso na vida de cada irmão aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes por você abrir as portas da sua casa aí, agora literalmente através das redes sociais, para a gente entrar aí dentro e pregar o Evangelho. Neste momento você tem a oportunidade de poder compartilhar. Pega o link agora que já foi colocado, que está sendo colocado aí dentro dos grupos da igreja, e compartilhe com algum grupo de WhatsApp que você faz parte, compartilhe com alguém que você quer que ouça essa palavra, com pessoas, compartilhe no Facebook, pegue o link, joga para lá. Aproveita esse momento para você poder fazer isso e a gente expandir esses convites e a palavra de Deus seja pregada para todas as pessoas, inclusive para aquelas que você realmente deseja. E quando a gente coloca numa rede social, muitas pessoas são seus amigos, poderão ver e poderão se interessar em ouvir a palavra de Deus. Bom, hoje eu quero falar sobre a pérola de grande valor. Não é uma coisa simples ter uma pérola dentro de casa. São poucos, né? Por quê? Porque vale uma fortuna. É uma joia muito preciosa, que vale muito dinheiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa pérola de grande valor, que a palavra de Deus, ela traz, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 45 ao 46. São apenas 2 versículos lindos, onde Jesus, ele fala um pouquinho sobre a comparação sobre o reino dos céus, sobre eu e você, seres humanos, e ele, né? Como sendo Deus que se preocupa e quer investir em nós, seres humanos. Então vamos lá, o tema de hoje é a pérola de grande valor. Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. Vamos ler então. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Algumas versões, pérola de grande valor. 46. Quando descobriu uma pérola de grande valor, a vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. É interessante nesse texto, aqui Jesus dá tanto valor a esta pérola, né, que a pessoa aqui ela foi capaz de vender tudo que tinha por causa dessa pérola. E nós vamos ver hoje um pouquinho sobre o que essa parábola, né, contada por Jesus, o objetivo dela é realmente mostrar, né, revelar para a gente o grande amor de Deus para com a gente. Eu sempre, o tempo todo, né, ontem à noite eu fui orar com os meus filhos, eu sempre agradeço a Deus porque Ele é indesistível. Ele nunca desiste de mim e de você. Ele sempre está ali, movendo céus e terra, para a gente poder ter um encontro com Ele. O tempo todo Ele está nos nossos lados, querendo fazer com que algo aconteça, para que a gente olhe para Ele, querendo cuidar da gente, mostrando o seu amor. E é sobre isso que eu quero falar. Deus querido, Ele nunca desiste de mim e de você, por causa do seu grande amor. Deus, na verdade, Ele valoriza eu e você muito mais do que nós mesmos nos valorizamos.
E essa parábola que Jesus conta da pérola de grande valor, ela vai falar exatamente sobre isso. É uma ilustração para a gente ter uma noção, né, desse significado e do processo de salvação. O quanto Deus ele investe no ser humano, o quanto ele tem interesse em estar com a gente e abençoar a nossa vida. E isso tem que gerar no nosso coração agradecimento. Nós temos que ter um coração extremamente agradecido, que possa reproduzir esse sentimento de Jesus em nós por aquelas pessoas que precisam de Deus. Eu sempre tenho falado para as pessoas. Essa semana a gente fez uma reunião com a liderança da Rede Juvenil, e a gente estava falando de programas, tudo que a gente quer fazer na cidade, na rede, na igreja, e a gente estava falando o seguinte: todas as nossas programações, elas têm que objetivar uma coisa: mostrar para as pessoas o amor de Deus, mostrar, reproduzir, né, esse sentimento que Jesus teve. A Bíblia diz: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse texto me veio à mente agora, não me lembro onde ele está, mas a Bíblia fala exatamente isso: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí, para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, um sentimento de amor, um sentimento de dedicação, um sentimento de sacrifício, a gente tem que estar perto dele. E aqui essa parábola nos convida a isso, a entender todo esse processo de salvação, esse processo de amor que Deus tem por nós. Então vamos lá, eu quero colocar 4 itens aqui importantes que a gente vê nessa parábola, que demonstra Deus querendo o tempo todo fazer algo pelo ser humano. Eu não sei como você se encontra hoje aí em sua casa, se hoje foi um dia fácil, se foi um dia difícil para você, se foi um dia aí onde os problemas todos parecem que apareceram de uma vez, foi aquele dia que talvez as coisas não aconteceram como você gostaria dentro do seu casamento ou no seu trabalho, mas isso independe da gente olhar para dentro de nós e ver: Deus enxergou em mim alguém para ele se relacionar. Às vezes eu falo para Deus assim, né? O que Deus vê em nós? O que Deus vê em mim, em você, irmãos? Às vezes a gente não tem muita resposta para isso. O fato é, Ele vê em nós uma fonte, Ele é a fonte de amor e Ele nos liga. Ele quer o tempo todo estar junto com a gente, independente do que venha acontecer, independente das coisas que aconteçam. Nós, infelizmente, as pessoas aprendem, por A mais B aí fora, de que o amor, ele está muito ligado a algo que aconteça. Aquilo ali, a pessoa fez algo para mim porque ela me ama. Aí a gente liga isso para Deus, e quando tudo está bem, a gente se sente super amado por Deus. Mas quando algo acontece, quando vem alguma escassez, uma perda, uma dificuldade, uns desafios para serem vencidos, com o casamento, com filhos, com dinheiro, no trabalho, a gente já fica meio estremecido. Será que Deus nos ama mesmo? Será que Deus tem um propósito? E o amor de Deus, o propósito de Deus, Ele não está ligado com as coisas que acontecem com a gente aqui. Ele simplesmente nos ama. E é isso que a gente vai ver agora. Primeira coisa, um Deus que toma a iniciativa de buscar. A Bíblia diz assim que foi Deus quem nos amou primeiro. Antes que nós amássemos, Ele já nos amava. A Bíblia diz isso. E aqui nesse texto, a gente vai ver no versículo 45, ele diz assim, vou retomar o texto de Mateus 13. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que negocia e procura boas pérolas. Se a gente ver sob a perspectiva aqui de um personagem que negocia e procura boas pérolas, esse negociador aqui é o próprio Senhor. Ele é esse personagem que vem e negocia e está procurando boas pérolas. Novamente, sobre a perspectiva de personagem, né? Esse personagem que negocia, que é Deus, ele é intencional, ele está buscando algo. A Bíblia diz assim, que ele é semelhante ao negociante que negocia, e a palavra-chave, ele procura algo. E essa parábola, né? As boas pérolas representam os seres humanos. É como se o Senhor, Ele é esse negociante que está procurando pérolas, está procurando seres humanos, está procurando pessoas que são dispostas a mudar os seus corações, dispostas a se render a Ele, né? E essa é uma verdade profunda e poderosa. Deus tomou a iniciativa de nos buscar. Pare e pense um pouco na sua vida, se você for ver a sua vida. Com certeza Deus fez de todas as formas para que um dia você estivesse aqui,
para que um dia você estivesse em alguma igreja, ou para que um dia você estivesse perto de alguém que pregasse a palavra de Deus para você e você a recebesse. Mas a Bíblia diz aqui que é interessante, né, que ele veio nos buscar. Ele procura pessoas que realmente sejam com o coração voltado para ele. Nessa noite eu tenho convicção, você que está me ouvindo aí, Deus ele está procurando pérolas. Mas como assim? Eu sou uma pérola? Nossa, nem sei qual que é o meu valor. Aqui o valor é como o valor de uma pérola, ou seja, uma fortuna. Esse é o valor que Deus está nos dando aqui. Mas o interessante nesse primeiro tópico é a gente entender que Ele que tomou a iniciativa, Ele vem atrás, Ele vem buscar a gente, Ele vem até a gente, Ele vem. A gente costuma dizer, queridos, que até para a gente se arrepender, a gente precisa de Deus, para nos arrepender de verdade, né? Um arrependimento que produza realmente frutos dignos que possam levar-nos para o céu, né? Mas até para se arrepender, até para a gente pensar em tudo a gente precisa de Deus. Então eu não entendo por que o ser humano insiste em querer fazer as coisas desligado de Deus, tomar atitudes desligadas de Deus, tomar atitude com quem vai casar, o carro que vai comprar, o emprego que vai escolher, a faculdade que vai fazer. As pessoas têm tentado uma independência de Deus, que na verdade só cabe em tragédia. E aqui ele diz que nós somos essa pérola de grande valor, e ele é o negociante que vem atrás da gente. Primeira coisa, então, essa primeira é que Deus ele toma a iniciativa. Segunda coisa, ele é um Deus que enxerga o valor do pecador. No versículo 46, e tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tem, tudo que possui e a compra. É interessante a gente ver Deus, ele dá esse exemplo, né? Ele larga tudo, ele deixa tudo, né? Porque ele enxerga o nosso valor. Ele diz aqui no texto, né, que ele deixa tudo, vende tudo que tem e compra essa pérola. Você sabe como uma pérola ela é fabricada? Não podemos dizer essa palavra fabricada, né? Como ela é formada, né? É interessante o processo de formação de uma pérola. O processo de formação de uma pérola é em densas trevas, no fundo do mar. É um grão de areia ou um parasita que, na verdade, por acidente, penetra no interior da ostra, fechadinha lá no fundo do mar, em densas trevas e solidão. E aí, num mecanismo de defesa, essa ostra, né, para ela poder se defender, para que esse parasita ou essa areia não entre dentro dela e venha ferir a sua carne, ela começa a soltar, como a gente coloca, né, mecanismo de defesa, ela libera uma substância que se chama madrepérola. Essa substância chamada madrepérola, olha que interessante isso, ela vai envolvendo esse grão, envolvendo esse parasita ao redor e vai cristalizando ele ao longo do tempo até formar uma pérola, uma joia de grande valor. Aqui daria uma outra pregação quando a gente fala da formação de uma pérola que tem grande valor, mas antes dela ter grande valor, ela foi gerada lá no esquecimento, ela foi gerada com muita dor, né, para que aquele pequeno parasita, um grão, quando ele entrou lá dentro da ostra, ele começou a ferir a carne da ostra e ela soltou esse líquido, como a gente pode chamar, uma substância chamada madrepérola, e aí formou-se a pérola ao longo de muito tempo. As pessoas, elas querem as coisas assim, da noite para o dia, mas Deus não é assim. Esse tópico diz que Deus ele enxerga o valor do pecador. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que eu passo, e Ele enxerga a gente como uma pérola. E essa pérola, ela precisa passar por muitos processos para a gente poder ser transformado, para a gente poder ser cada dia mais estar perto de Deus. As pessoas, elas costumam, infelizmente, a gente vive nesse mundo cada vez mais superficial, onde as pessoas, elas querem apenas o resultado, mas elas não querem fazer parte do processo para chegar ao resultado. E aqui a gente vê uma pérola que vale uma fortuna,
e a gente vê só o resultado e não vê qual foi o processo para ela se transformar em pérola. A mesma coisa eu e você. Existe um processo na nossa vida que Deus quer trabalhar com a gente, mas o importante que eu coloquei no tópico 1 é que Ele teve a iniciativa de nos buscar, e Ele nos busca e já nos enxerga como uma pérola de grande valor. Mas a gente tem que passar por esse processo, e esse processo muitas vezes, irmãos, é um processo doloroso, né? Podemos ser como as ostras, que transformam uma ameaça em uma verdadeira obra de arte. Eu e você somos a coroa da criação, a Bíblia diz isso. Nós somos o ápice, o melhor que Deus podia ter feito, e quem acha menos do que isso, está fora daquilo que Deus acha. Então aqui quando a gente fala dessa ostra, né, que ela transforma a ameaça que é aquele parasita, aquele grão de areia, ela transforma aquela ameaça que veio para destruir, que entrou dentro dela, em uma obra de arte. O caos é uma oportunidade de criar coisas novas. Nós precisamos aprender isso, queridos. Precisamos aprender que Deus, Ele já nos vê como uma pérola de grande valor. Mas muitas vezes nós estamos sendo trabalhados por Ele. Com certeza sempre que permite que a gente passe por estreitos na nossa vida. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por dores na nossa vida. É a areia, é o grão de areia, né? É o parasita entrando dentro da ostra. E a forma como eu vou me dar, a forma como eu vou lidar com tudo isso, vai determinar como eu vou me tornar. Então, o importante não é como está lá na frente, é o processo de transformação que eu e você estamos passando. Porque Deus, quando Ele nos vê, Ele já nos vê uma pérola de grande valor, porque Ele nos procura, Ele vem atrás da gente, é Ele quem vem até a gente, Ele quem vem até mim e vem até você. Terceiro, é um Deus que dá tudo o que tem pelo homem. O texto diz aqui, ainda no versículo 46, que ele acha uma pérola de grande valor e vende tudo que possui e a compra, né? Aqui está descrevendo, Jesus está falando dele mesmo, que Deus, né, em sua grande sabedoria, Ele vendeu tudo que tem, Ele fez de tudo. O que Ele fez? Ele deu o melhor dele, que foi Jesus, para que Jesus viesse, né, nessa terra e comprasse as pérolas. Olha que lindo! Jesus, quando Deus, lá no céu, Ele manda Jesus aqui para a terra, Ele vem para comprar as pérolas de grande valor, que somos nós. Aqui Deus não é o comprador, eu não falei no começo, que Ele é esse negociante, que vende tudo que tem, e quando Ele vende tudo que tem, Ele deu tudo que Ele tinha, tudo, o melhor dele, Ele deu Jesus, para que comprasse eu e você, como essa pérola de grande valor. Quando eu vejo isso, irmãos, eu fico, não é cheio de si no sentido soberbo da palavra, de orgulho e soberba, mas eu fico me sentindo assim, o cara, eu fico me sentindo, eu sou assim, eu tenho muito valor, porque quando a Bíblia diz, então se a Bíblia diz, eu não tenho que duvidar, não tenho que questionar, é literalmente olhar para aquilo e acreditar no que ela está dizendo. E aí Deus manda o seu melhor, dá tudo que tem, como aquele comprador que vende tudo que ele tinha para comprar essa pérola, e Jesus vem e nos compra, pérola de grande valor. O Deus eterno, Ele desce no céu na forma humana e ofereceu a sua vida, o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Irmãos, o que mais a gente precisa? Muitas pessoas, elas vivem num desespero nas suas vidas, elas vivem nunca estão satisfeitas com a sua própria vida, talvez com o que ela é, o que ela faz, mas quando a gente olha para isso, Deus, Ele sempre esteve satisfeito com aquilo que Ele fez, que foi eu e você. O grande desafio que eu acredito que o ser humano tem, o grande desafio é que Deus, Ele quer o ser humano, Ele não quer o pecado dentro da gente, Ele quer o pecador. A gente sabe muito bem disso, mas quando eu olho um texto desse, e eu vejo assim, nossa, um Deus que dá tudo que tem pelo homem, um Deus que quer de todas as formas se relacionar comigo, um Deus que me olha, e por mais limitações que eu tenha, por mais desafios que eu tenha que vencer, Ele me olha como uma pérola de grande valor.
Ele deu tudo que ele tinha. E isso tem que gerar em mim e em você muita gratidão. Por que gratidão? Porque quando a gente vê, nós vemos quem nós somos, nós vemos aquilo que nós fazemos, e ainda assim, Deus, Ele quer eu e você, nós temos muito valor. E por fim, o tópico 4 é um Deus que nos compra para sermos dele. E tendo, vamos no versículo 46 de novo, estou repetindo ele. Já falei, tendo achado uma pérola de grande valor que somos nós, ele vende tudo que tem, ele enviou Jesus, vende tudo que possui, né? Enviou Jesus e a compra. É interessante que ele não fez isso só para abençoar a gente, como muitas pessoas ficam pregando aí, as bênçãos de Deus. Ele fez isso para nos possuir, para sermos dele. Enquanto muitas pessoas ficam preocupadas em ser abençoadas, em viver uma vida só abençoada por Deus, o que eu acho que nós temos direito de ser abençoados, claro que sim, mas nós também podemos passar por estreitos, e muitas pessoas se esquecem e ficam querendo apenas ser abençoados por Deus, sendo que Deus quer nos possuir, Ele quer estar dentro de nós, o Espírito Santo habitar dentro de mim e de você, para que a gente faça a vontade dEle aqui nessa terra. O personagem, ele vende tudo que tem para comprar a pérola que encontrou. Deus enviou Jesus porque Ele encontrou eu e você, porque Ele nos encontrou. E Deus, tudo que Ele podia fazer a nível sacrificial, Ele fez. E quer saber de uma coisa? Você já sabe disso. Todos nós sabemos disso. A questão é, entre o que eu sei e o que eu realmente acredito, isso há um abismo. Um abismo entre eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me quer, mas você realmente acredita nisso? Você realmente recebe esse amor? Você realmente já aceitou o sacrifício de Jesus? Você se acha essa pérola de grande valor? Com aquilo que você é, com o dinheiro que você tem e que você não tem, para Deus pouco importa isso. Mas quando você olha para você, quem você vê? Eu tenho que ver Deus em mim, porque é o que Deus quer. Essa pérola de grande valor, que passa por um processo difícil para chegar onde está. Tudo que eu e você passemos nessa vida, Jesus já sabe como que é. E Ele está ali o tempo todo, investindo na nossa vida, investindo, por quê? Por causa do seu grande amor para mim e para você. Sabe, irmãos, essa mensagem, ela não tem muita, como eu posso dizer aqui, muita coisa que você não viu ou não ouviu. Mas ela tem algo que a gente precisa entender. Se Deus me vê como uma pérola de grande valor, então eu tenho que viver como essa pérola. Porque todo mundo daria tudo para ter uma pérola, literalmente falando. E se vender essa pérola, ela vale uma fortuna. Alguns ficariam ricos com ela, porque depende do tanto de dinheiro que ele acredita que para ele é bom. Mas o fato é que ter uma pérola no sentido literal, custa uma fortuna. E na verdade a Bíblia diz que nós somos essa pérola para Deus, ou seja, nós valemos uma fortuna para Ele. Por isso que o diabo muitas e muitas vezes ataca a coroa da criação, ele ataca você, ele ataca eu, ele quer fazer com que a gente sofra, que a gente se distancie de Deus, a gente peque, para quê? Para ele atingir o dono, para ele atingir o Senhor, para ele atingir esse homem, como o texto diz aqui, né? Que ele coloca para atingir esse negociante, para atingir esse Deus que quer fazer tudo, que é um Deus indesistível, um Deus que investe em mim e em você o tempo todo. Porém, apesar de, todavia, Deus investe em nós e Ele quer resultado em nós. Qual o resultado? Resultado de santidade, resultado de vida dedicada, resultado de uma vida que condiz com essa pérola de grande valor, resultado de uma vida santa, uma vida que não compartilha partes dela com o pecado. Se aquela ostra, no sentido literal agora, aquela areia, aquele parasita entrasse e ela não se defendesse, ela não viraria pérola. Escute, se você não se defender com as armas que Deus te deu, contra as armadilhas do diabo, contra o pecado, contra todas as artimanhas do inferno, contra esse mundo terrível que a gente vive, que não quer saber de Deus, e deixar com que eles influenciem você, deixar com que o
sentimentos pecaminosos, ações, pensamentos, entrem dentro de você, é como a ostra, que a areia entra, o parasita entra e iria destruí-la. E é assim que nós temos visto muitas pessoas, inclusive cristãos, que estão sendo destruídos, sendo que são verdadeiras pérolas do Senhor, que Deus vê, mas estão sendo destruídos porque estão sendo contaminados pelo pecado. Por outro lado, nós precisamos também viver como quem negocia e procura boas pérolas. Como quem negocia, como quem procura boas pérolas. Tudo que eu e você fizer, nossa busca, ela precisa ser intensa pelos perdidos, por pessoas que estão precisando de Deus, por pessoas que estão necessitando da presença de Deus, né? E uma vez que a gente encontra, a gente tem que pagar o preço, né? Para a gente poder conduzir essas pérolas perdidas ao encontro de Jesus. Eu e você, a gente não pode desistir. Assim como Deus olha para mim e para você e nos vê como pérola, Deus nos vê como pérola. A gente tem que compartilhar esse sentimento com as pessoas, porque estão cheios de pérolas aí fora. Pessoas que têm grande valor e que estão longe de Deus. Talvez você que está me ouvindo é uma pessoa como essa, que está longe de Deus, está deixando a areia entrar, está deixando o parasita entrar, está deixando destruir você. Mas Deus nesta noite quer resgatar você. E a obra da cruz, ela foi, é e sempre será suficiente nas nossas vidas. Sempre, irmãos. Sempre. Ela foi, é e sempre será suficiente. Não precisa de mais nada. Então, olha para você, respire fundo aí na sua casa. Olha assim para você e diz o seguinte: eu sou uma pérola de grande valor. Deus, Ele me dá o devido valor. E às vezes a gente fica preocupado com o patrão que não dá valor, com alguém na família que não dá o seu devido valor. Primeiro, se dê o devido valor. Olha para dentro de você e vê. Se Deus me olha como uma pérola, eu sou muita coisa. Então aprenda a olhar para dentro de você e ver quem é a pessoa que você é. Por isso que eu coloquei aqui o tema da nossa mensagem, a pérola de grande valor. Eu e você. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida agora. Eu quero abençoar você para que você entenda, queridos. Se você não tem conseguido se perceber como essa pérola de grande valor por causa dos desafios, por causa dos problemas que talvez você passa, ou por causa de tudo que você já ouviu nessa vida, pejorativo em relação a você, contrário em relação a você, é hora de dar um basta, é hora de trabalhar isso. Se você que está nos ouvindo aqui da igreja, procure seu discipulador, procure seu líder de PG, para que essa pessoa te ajude a enxergar essa pérola. É interessante que eu enxergando ou não, eu sou essa pérola. Então eu tenho que enxergar o que Deus enxerga dentro de mim, o que Deus vê em mim. E às vezes a gente não vai conseguir ver tudo, mas uma boa parte eu posso tentar enxergar e sentir o quanto Deus me ama e o quanto eu tenho valor para Ele. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esses irmãos. Senhor, eu te agradeço por cada pérola que está aqui participando comigo, por cada pérola de grande valor. O Senhor, como negociante, vendeu tudo que tinha, deu Jesus aqui, para que Ele se sacrificasse. O Senhor deu o seu melhor para o Senhor resgatar essas pérolas. Eis-nos aqui, Senhor, como pérolas nas suas mãos. Eu abençoo os meus irmãos para que eles enxerguem isso. E muito além disso, possam reproduzir nos demais e trazer as pessoas que estão perdidas para que venham para Jesus e sejam resgatadas com pérolas de grande valor. Eu te louvo e te agradeço por cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nunca se esqueça disso. O nosso valor, ele excede a qualquer coisa. Não tem como monetizar o valor do ser humano, porque foi preço de sangue, foi preço de cruz, por mim e por você. Entenda, valorize, estude mais sobre isso, para que você vai ficar encantado com a Bíblia e ver o quanto que Deus valoriza eu e você, muito mais do que nós mesmos nos valorizamos. Amém? Eu quero, neste momento, desafiar você a dizimar, ofertar, primiciar.
Você vai perceber que os números das contas da igreja estão aí para você poder fazer a transferência, o que você quiser, desde que você seja fiel a Deus. Essa semana que passou, eu sentei para fazer meus dízimos, minhas ofertas, minhas primícias e tal, e é uma das horas que eu tenho muita alegria. Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho um consultório, então eu recebo em dias muito diferentes, não tem um dia certo para eu receber, é sempre muito quebrado, né? E aí vai quebradinho, aí eu fui somando aquilo, aí eu falei, nossa, que prazer poder dar na casa de Deus, que prazer pegar tudo isso que eu recebi, dividir por 30 e honrar os meus líderes com isso. Nossa, que prazer eu pegar 10% e devolver para Deus, afinal de contas, Ele me fez uma pérola. E a semana eu estava pensando sobre isso, nós temos tanto valor para Deus, e muitas vezes nós não damos valor ao que Deus nos dá. E a forma de nós darmos valor para Deus é a gente devolver para Ele. Faça isso, irmão. Não caia na tentação de segurar. Eu tenho um testemunho, eu ainda quero falar isso num culto de domingo. Nesse período de pandemia, né, teve tantas pessoas que trabalham como eu, né, que dependem disso, né, depende de um consultório, são profissionais liberais, né, tanta gente. E eu olhei aquilo e falei, nossa Deus, como Deus tem feito milagre. Deus tem feito muito milagre na nossa vida. Deus tem feito muitos milagres. Eu me lembro que no início de tudo, a gente estava todo mundo naquela questão do auxílio emergencial, e eu naquela assim, nossa, o que vai ser? Aí eu confiei em Ti, Senhor. Eu confiei em Ti e falei para Luíde, amor, você é estudante, mas você não vai buscar auxílio, você não vai buscar nada, porque a gente não se encaixa nisso. Eu sei que Deus vai me honrar e eu não vou precisar, porque se eu pegar o auxílio, eu vou estar mentindo, porque eu vou estar continuando recebendo aqui dessas pessoas. Isso é ilegal, nós não vamos fazer isso, porque Deus vai continuar. E foi uma atitude de fé, viu, irmãos? Lá atrás, no ano passado. E aí eu falei, Deus vai nos honrar. E Deus honrou. Deus multiplicou meus pacientes, muito mais do que eu merecia. E Deus pode fazer por você muito mais do que você merece. Você tem que apenas crer. E nesse caso específico, o crer é na prática, é doar, é dar, é devolver aquilo que Deus tem te dado. Eu quero orar por você. Senhor, que as pessoas entendam, Pai, esses princípios, que os corações sejam quebrantados, que haja realmente arrependimento naqueles que não têm entendido o princípio de fidelidade, e que haja muito louvor, muita gratidão, muita alegria em podermos doar, em podermos dar, em poder devolver tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu quero finalizar essa upgrade de quarta-feira, apenas relembrando você que amanhã na quinta nós temos a live do pastor Celinho, sexta-feira live com a pastora Rosângela, sábado café com os pastores, lembrando que é às 10 horas, e nessa quinta e sexta às 9 horas da manhã, o café com os apóstolos. Se você não é batizado, nós teremos batismo aqui no dia 22 de agosto. Procure a pastora Luciana, o pastor Celinho, dê o seu nome para que você possa fazer parte aí desse batismo maravilhoso. Será no dia 22. Dia 21, para aqueles que realmente têm um chamado, gostam dessa parte de multimídia, tudo aqui que os nossos irmãos fazem acontecer, como por exemplo esse momento, seja para projeção, seja para mesa de som, iluminação e tantas coisas. Nós estamos aí, vamos ter um treinamento no dia 21 com o Zé Mauro da comunidade cristã de Ribeirão Preto, e você está convidado. Lembrando que você precisa ser batizado, você precisa estar em um momento de fidelidade a Deus. Por quê? Porque as pessoas que estão ali na multimídia, eles estão sendo tão consagrados quanto alguém que toca aqui. É só um ministério diferente, mas o valor diante de Deus é o mesmo, tá ok? Estejam sempre atentos aos formatos das nossas redes. Rede de homens vai retomar aí a partir desse mês ainda, redes de mulheres também a partir desse mês, e temos muitas novidades na Connect. Isso nós vamos contar para vocês que são jovens e adolescentes depois. Muito obrigado aí pela sua presença, por estar com a gente, por participar com a gente. Deus abençoe. Obrigado pelos comentários que você tem feito aí abaixo do vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe você ricamente. Nos vemos então no domingo, ou no culto das 10 horas da manhã, ou no culto das 18 horas. Deus abençoe você. Eu vou orar e vou te abençoar agora. Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai,
as consolações do doce e amado Espírito Santo repouse sobre cada irmão que está aqui participando conosco, em suas casas, nos seus empregos, onde quer que estejam. Que o Senhor repouse a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém.